tudo bem vocês de Lins e região? Nós estamos no mês de maio e a TV Câmara, neste mês de maio, preparou alguns programas especiais. Nós vamos falar sobre as profissões e aqui nós vamos trazer alguns profissionais de destaque no município de Lins, como está aqui comigo nos estúdios a Gabriela, que é farmacêutica, foi indicada pelo vereador Wesley de Madureira para fazer parte desse nosso primeiro programa da série Profissões. Gabriela, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui nos estúdios da TV Câmara, você que tem feito um excelente trabalho no município de Lins, ganhou um prêmio, foi destaque e vai contar tudo pra gente. Pra gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse sobre a sua atividade profissional e aonde você trabalha aqui no município de Lins. Certo. Primeiramente, eu quero te agradecer, Patrícia, pela oportunidade, ao vereador Wesley pela indicação também, ao vereador Tucci também. E eu sou a Gabriela, sou farmacêutica, formada há 13 anos pela Universidade de Marília. Eu atuo no CTA, no Centro de Testagem e Aconselhamento, no município de Lins. E eu sou responsável por toda a parte de dispensação e atenção e assistência farmacêutica das patologias de HIV, tuberculose e hepatite. Gabi, você se destacou e ganhou um prêmio, foi até uma matéria de uma revista, pela sua atividade à frente da adesão do tratamento de pacientes com HIV e tuberculose. Como foi esse prêmio que você participou e esse projeto que você realizou? Certo. Eu faço parte do GTT, que é o Grupo Técnico em Saúde Pública do Conselho Regional de Farmácia. Esse grupo são farmacêuticos de todo o estado de São Paulo, que nós somos conhecidos dentro do conselho. E eu fui notada pela diretora do conselho, do grupo GTT, que eu apresentei o meu trabalho e ela fez a publicação, a indicação e a publicação, e nós ganhamos o prêmio, de melhor destaque de profissional na revista do Conselho, que é uma revista mundialmente conhecida, para poder falar um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo no setor do CTA. Esse trabalho, a gente estava conversando agora há pouco, que você tem desenvolvido dentro do setor, tem feito a diferença. E como se dá essa sua atuação junto aos pacientes? Sim, a atuação é o acolhimento. A minha pauta dentro do setor é o acolhimento. Porque quem tem a patologia, quem tem a doença do HIV, eles têm vergonha, Eles não vão falar do setor para ninguém, eles vão se esconder. E a gente tinha uma grande quantidade de pacientes que eles chegam no setor e eles querem ir embora rápido. Então, o nosso atendimento é humanizado. O meu paciente, ele passa em consulta, na triagem com a enfermagem. Ele passa em consulta com a nossa doutora infectologista, a doutora Camila Peluso. E depois ele vai para mim, E ali eu faço uma consulta farmacêutica com ele depois do atendimento. Por quê? Eu tenho que ter a necessidade de saber o que o paciente toma, além da medicação do HIV ou da tuberculose. Porque a maioria das medicações, elas dão interação medicamentosa. E dando a interação medicamentosa, o exame que ele faz, que é a carga viral, que a gente colhe o sangue a cada 4 meses, ela nunca vai dar indetectável. Sempre vai dar um probleminha, uma alteração. Então, eu preciso saber o que ele toma, o que ele come, porque às vezes o chá também tem interação medicamentosa com a medicação. Então, se eu vejo, analiso as medicações, e se eu vejo que ele tem alguma medicação que dá interação com a medicação que ele toma, a gente muda, A gente faz uma anamnese com o paciente, eu passo o caso para a nossa doutora, a Camila, e a gente avalia se tem a necessidade de trocar a medicação ou ajuste de dose. O ajuste de dose é se ele toma junto, com outra medicação, a gente põe para tomar em horários diferentes, separados, ou com um intervalo mínimo de 2, 3 horas, Ou então a gente troca a medicação, Eu faço a sugestão para a doutora Camila, ela avalia o protocolo do paciente e a gente troca para o paciente conseguir ter uma melhor aderência do tratamento e qualidade dos resultados. Conte para a gente um dos casos que fez a diferença, A gente estava conversando há pouco de um senhor que teve esse trabalho humanizado e teve a sua vida
melhorada, com a qualidade de vida melhor, com os resultados dos exames melhores. Certo. Conte pra gente sobre isso. Esse paciente nosso é um paciente xodozinho que a gente tem. É um paciente já de idade, né? Que ele não tem muitos recursos, assim, de estudos, né? Ele não tem tanto entendimento. E ele veio para nós com uma imunidade muito baixa, uma carga viral muito alta, né? E sem entendimento como que ele ia tomar a medicação. E depois que ele passou em consulta, ele veio para mim e eu fui estudar a rotina dele, né? Então ele falava para mim que ele acordava todos os dias às 5 horas da manhã, que a paixão dele era tirar leite. Então eu falei para ele, então se o senhor não tomar a medicação, o senhor não vai conseguir tirar o leite mais. Eu preciso que o senhor assuma esse compromisso comigo. Ele falou, tudo bem, eu assumo, mas eu ainda via que naquele potinho ia ficar confuso, né, para ele. Então eu faço desenhos visuais para os meus pacientes que não têm tantos entendimentos, né, ou que tomam muita medicação em excesso. Eu peguei uma caixinha, eu encapei ela, e como ele tira o leite, eu fiz o desenho da vaquinha. Eu pus uma vaquinha, colei a vaquinha e coloquei os antirretrovirais, a medicação lá dentro. Falei, ó, todo dia, 5 horas, vai tirar o leite, o senhor tem que tomar esse remédio. Nós vamos colocar a imagem da vaquinha, né? Pode pôr. Nós vamos colocar aqui. Isso, aí ele tomava, ele acordava todo dia, pegava aquela caixinha que tinha a vaquinha e tomava o remedinho dele. Além dessa medicação, ele tomava outras medicações para infecções oportunistas. Então, eu coloquei em uma outra caixinha, eu coloquei o sol, que ele ia tomar de manhã, e a outra medicação eu coloquei a lua, um adesivo, e que ele ia tomar 2 comprimidinhos à noite. E hoje ele não fica sem. E depois de 4 meses ele voltou para nós, ele fez o exame, os resultados foram super positivos, e ele não consegue ficar sem a caixinha da vaquinha, e sem a caixinha da lua e do sol. Porque ele falou que ele é visual. Ele não é muito de pegar a receita, ele não sabe, né? Pegar a receita e ler que tem que tomar. Então eu faço 2 sol, 1 a lua e a vaquinha. E a gente está super feliz com os resultados que ele teve. Assim como esse tratamento foi com ele, não é só com ele, né? Não com é só. todos os outros, Sim. Tem tido esse trabalho individual. Isso. E que tem feito a diferença. Isso. O meu trabalho no CTA, Patrícia, ele é individualizado. O meu paciente, ele é único, né? Eu não sigo uma receita de bolo para ele, porque não é todos que tomam a mesma medicação, né? Então, tem paciente que toma medicação para diabetes, tem paciente que toma medicação para depressão, que tem bastante, tem paciente que toma medicação para algum tipo de distúrbio. Então, para mim, ele é único, né? As medicações do antirretrovirais, elas podem ser iguais, mas as outras medicações que eles tomam são diferentes. Então, eu preciso ter um olhar mais detalhado para ele, mais cuidadoso com ele, porque se eu não trato ele como ele precisa, ele não volta. Ele para o tratamento. Então, ele vai voltar para mim e lá para o setor quando ele estiver debilitado. Sim. E não é a nossa intenção. A nossa intenção é que ele tenha 100% de eficácia no tratamento. E tem dado muito certo. Faz 1 ano que eu tô lá e os nossos resultados são incríveis. O nosso setor, ele é composto, né, por psicólogo, por biomédicas, enfermeiros, técnicos. Nós temos a nossa ajudante de limpeza, a gente tem um visitador sanitário também, e temos os médicos, né? E além disso, a gente tem assistência social também. Então, a gente envolve todo mundo no caso. O tratamento não está dando certo, então vamos investigar o porquê não está dando certo. E a gente faz uma junta, né, com todos os profissionais. A gente também faz a escuta qualificada do paciente. E nós trabalhamos também com visitas. A gente busca o paciente em casa. Que legal. A gente busca. Essa demanda é uma demanda que ela veio do NGA? Ela veio do E NGA. agora, nesse trabalho que tem sido realizado, nessa gestão, né, com essa visão humanizada, vocês percebem uma maior adesão? Eles têm procurado o atendimento? Quando você iniciou lá o seu trabalho há 1 ano e agora, teve uma diferença na quantidade de pessoas? Muito alta. Muito alta. Porque como a gente trabalha com uma rede de sigilo, a gente não expõe ele.
Tem paciente que liga para nós e fala, ó, tô aqui na porta, traz a medicação para mim, a gente leva. Às vezes, no outro ambulatório, é muita gente, o fluxo é muito grande. Então, a gente não tem essa percepção de cuidado, né? E depois que a gente começou esse tratamento individualizado, a adesão dos pacientes, vamos por 80%. Ainda tem alguns que a gente precisa resgatar, né? Mas só pelo fato de a gente ir na casa, entrar em contato, fazer com que ele vai fazer coleta, que ele passa primeiro na primeira consulta e que ele leva a medicação e começa a tomar e depois ele volta, vê os bons resultados, ele não para. Quem né? está nos assistindo e ainda se vê com essa situação, tem alguma dessas enfermidades, mas ainda não aderiu ao tratamento, ainda tem esse receio de se expor mesmo, né? Sim. E pode agora, conhecendo o seu trabalho aqui, através do nosso programa da TV Câmara, quiser procurar, quiser indicar algum paciente, algum parente, um amigo, como que essa pessoa deve fazer? Qual é o primeiro passo para o atendimento? Tá. A gente está situado no CTA, né? O CTA, ele fica na Deolinda Alves Murad, número 40, na Vila Ester, próximo à rotunda, para frente do ML, né? Se alguém quiser saber se tem alguma doença, fazer o teste rápido, a gente está lá de segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 7 às 10, fazendo o teste rápido, né? É individual, você entra na sala, o nosso profissional específico que faz o teste rápido faz o teste, é um furinho no dedo, 20 minutos o resultado está pronto, você entra numa sala sozinha junto com o profissional, não é exposto para ninguém, e ali você tem o resultado, positivo ou negativo. Se der positivo, a gente marca uma consulta com a doutora Camila, mas antes disso, a gente faz o exame de sangue, né? Que tem um exame de sangue específico para ter certeza, Sim. né? Além do teste rápido. A gente faz o exame de sangue, marca uma consulta com a doutora Camila. Se preciso for passar com psicólogo, assistente social, a gente faz um encaminhamento ali mesmo no nosso setor, para o paciente não ter que se expor em outra unidade. E a gente começa o tratamento com eles. Então, a gente está de porta aberta, né? Para toda a população de Lins, que é um trabalho que tem que ser visto, né? Porque quem tem o HIV, a tuberculose, que são as doenças mais complicadas, né, digamos, elas não vão falar, elas não vão elogiar o nosso trabalho, porque elas têm vergonha, né? E infelizmente ainda a apontação de dedo existe, né? O preconceito ainda existe. Então, quem tem, eles não vão falar. Então, a gente precisa que outros olhos nos vejam para que possamos ser mais vistos. Sim, né? E inclusive nesse tratamento e nesse trabalho hoje, as pessoas elas têm uma qualidade de vida exemplar. Sim. As pessoas conseguem, com tratamento adequado, ter uma vida normal, né, conduzir a sua vida. Então é importante a gente saber que no município de Lins é referência. Nós somos referência. Esse seu trabalho na revista traz uma notoriedade a um trabalho que é tão bonito e que às vezes a gente também não conhecia. Por isso eu agradeço ao Wesley, a você, por estar aqui conosco partilhando disso, né? Que as pessoas, a gente, enquanto população do município de Lins, toda a região, conhece esse tipo de ação que acontece diariamente, é um trabalho contínuo e que tem feito a diferença na vida das pessoas, né? Porque só quem precisa sabe o impacto que faz na vida da pessoa e nas pessoas que convivem, né? Isso. E a gente faz o trabalho também de tuberculose, né? Lá na unidade, junto com a assistência farmacêutica de Lins, a nossa secretária de saúde, a Silvia, e o nosso chefe, o Rodrigo, eles disponibilizaram, além das medicações dos antirretrovirais e da tuberculose, as outras medicações que os pacientes precisam. Porque antes eles precisavam de um aciclovir, de um fluconazol, uma dipirona. Eles tinham que sair com a receita do CTA e ir até uma unidade buscar. Né? Então, eu fiz a proposta, a gente conversou e hoje nós temos essas medicações dentro do CTA também para os nossos pacientes que precisam, porque eles não precisam ser expostos em outro lugar. Então, eles saem dali com tudo pronto para iniciar o tratamento, para que seja 100% eficaz e que ele não deixe de nos procurar, né? Que ele continue o tratamento
E o que a gente precisa para ele, a gente está à disposição dele, né? E para a gente fechar o nosso bate-papo, falando da profissão farmacêutica, por que você escolheu essa profissão? E desde quando você se formou, aquelas pessoas que estão nos assistindo e têm a vontade de estudar e também ser uma farmacêutica, o que você falaria para essas pessoas? Farmácia está na minha vida, eu acho que desde que eu terminei o colegial, né? Eu nunca prestei outro vestibular a não ser farmácia. Foi uma paixão que nasceu, que a minha mãe, ela tinha uma drogaria, uma farmácia de manipulação. E eu vi aquele cuidado, né, do farmacêutico em questão lá da farmácia. E o farmacêutico, ele não está ali só para entregar uma medicação, né? O farmacêutico, ele não pode se acomodar no balcão. A farmácia é amor, a farmácia é cuidado, é carinho e é respeito, né? Se você não tem isso pelo próximo, eu acho que nada vale da sua profissão, né? Farmácia, eu falo que ela é o cuidado, é a dose diária do cuidado que você precisa administrar para o seu paciente. Se você passa para ele segurança, ele nunca mais te larga. Ele quer sempre você. Eu tenho pacientes que quando eu trabalhava no Rebouças, ele me procura até hoje, para eu contar o esquema terapêutico para ele. E é isso que importa para mim, o cuidado do próximo. Porque e se fosse a minha mãe? E se fosse meu pai? Que estaria lá buscar uma medicação, que seja na farmácia, na unidade básica de saúde, e não desse a orientação que ele precisa. Porque um remédio administrado errado mata também, né? É a mesma dose que te cura, é a mesma dose que te mata. Se você não souber tomar direitinho, né? Por isso que tem que ter amor e cuidado, né? Porque o que muda de uma medicação é só a dose. Então você tem que ter muito cuidado. Às vezes a mesma dose para mim não é a mesma dose para você. Então o farmacêutico, ele tem que ter essa responsabilidade. E a gente tem muitos bons profissionais na rede. Então a gente precisa ampliar mais o serviço para que os nossos pacientes de Lins, eu falo que eles estão assim em muitas boas mãos, porque tem muitos profissionais bons. E farmácia, eu vivo para farmácia, né? Eu sou apaixonada no que eu faço com amor, eu faço com carinho, e eu trato meu paciente pelo nome. E é isso, é amor mesmo, Patrícia. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. né? A Gabriela, que é a farmacêutica destaque, e recebe aqui os nossos parabéns por esse trabalho que vai além do cumprir a sua obrigação, né, pelo salário no final do mês. É cumprir a obrigação pelo amor, é fazer a diferença na vida das pessoas, e verdadeiramente é um prazer ter pessoas como você, profissionais, que fazem a diferença no município de Lins. E eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo, que vão ver a farmacêutica Gabriela aqui, vão lembrar dela, conhecem, e vale a pena você estar com uma pessoa assim que tem feito a diferença. Parabéns, eu quero reforçar o convite, sempre que tiver novidades, sempre que tiver novos projetos, casos como este, procurem a TV Câmara, o espaço está aberto para você, para trazer outros assuntos, a gente pode abordar outros temas relacionados. Parabéns por sua profissão, Obrigada, por deixar Patrícia. esse exemplo aqui conosco. Muito obrigada pela oportunidade. E quem quiser conhecer o nosso serviço, o nosso setor, a gente está de portas abertas para todos vocês, serão sempre muito bem-vindos. Se não quiser fazer o teste, não precisa, mas vai conhecer o nosso trabalho, que é um trabalho muito lindo e precisa ser visto, né? E eu estou à disposição da população, à sua disposição, para o que precisar. Muito obrigada. Tá bom? Esse foi o nosso programa Lins em Pauta, com a doutora Gabriela Cristina dos Santos, farmacêutica, responsável pelo CTA, que tem feito um trabalho impecável. E você que nos assistiu, conhecer um pouquinho mais sobre a condução da doutora à frente desses pacientes, que tem tido a sua vida transformada, tem tido qualidade de vida através de um trabalho humanizado, com recursos visuais, e você pode acompanhar. Você pode também conhecer o CTA e continuar acompanhando a nossa programação. Nós estamos nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram, também no canal 36.3 da TV Câmara Lins, canal aberto, mês de maio, mês das profissões, e hoje nós conhecemos um pouco mais da atuação da doutora Gabriela, farmacêutica. Eu agradeço a sua audiência, continue nos acompanhando e até a próxima!